Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa análise. Então, quando eu gravei o vídeo, por que deixei de ser protestante? Então, um dos principais motivos era a crença na transubstanciação, né? Então, quando eu gravei o vídeo, vieram alguns supostos teólogos, né, conversar comigo e defendendo a consubstanciação, outros defendendo a presença unicamente espiritual do Cristo na Eucaristia, e outros até, que a grande maioria, a presença unicamente simbólica do Cristo na Eucaristia. Então, uns que defendiam a consubstanciação, eu perguntei, sim, e o que é uma substância? Não sabiam responder. Como é que você quer combater a transubstanciação e defender a consubstanciação se você não sabe o que é uma substância, meu filho? Então, é tudo tiro no escuro, eles não sabem do que estão falando. Então, primeiro, substância é aquilo que está por baixo dos acidentes e das qualidades. Você não vê uma substância. Todos nós somos uma substância. Eu sou uma substância individual. Esse celular é uma substância individual, né? Cada livro desse é uma substância. Então, mas eu não consigo ver essa substância porque ela está por baixo, ela está escondida por baixo de um negócio chamado acidentes e qualidades. Você consegue ver a minha pele aqui, o meu cabelo, o meu corpo, mas você não consegue ver a minha substância, porque ela está por baixo, ela está escondida, mas eu sei que ela está lá. Então, por exemplo, praticamente de 2 em 2 anos, todas as células do meu corpo se modificam. Então, eu não sou o meu corpo. Então, o meu corpo são apenas qualidades e acidentes, né? Mas por baixo do meu corpo, por baixo dessa pele, né, por baixo desses ossos aqui, existe algo que é permanente, né, que sou eu. Então, isso é a minha substância, aquilo que está por baixo, que não muda. Então, por exemplo, eu quando era bebê, né, eu fui mudando, fui crescendo, depois fui envelhecendo, estou criando rugas aqui, criando barba, né? Então, eu fui mudando com o tempo, mas a minha substância, o meu eu em si não mudou, né? Então nós vamos ver alguns exemplos de mudança de substância. Por exemplo, quando Jesus transformou água em vinho, água é uma substância, né? Mas quando Jesus transformou aquela água em vinho, ocorreu uma transubstanciação, ou seja, uma transformação de uma substância em outra, certo? Então a gente vai ver algo parecido aí na Eucaristia. Outro exemplo de transubstanciação técnica, né, não miraculosa, mas técnica, é a transformação do carvão mineral em diamante, né? O carvão mineral, quando eu submeto a altíssima temperatura e baixíssima pressão, ele se transforma em diamante. Então são duas substâncias completamente diferentes. Então ocorre uma transubstanciação, uma transformação de uma substância em outra, né? Não miraculosa, mas técnica, né? A matéria é praticamente a mesma, né? São átomos de carbono, mas eu modificando a estrutura desses átomos de carbono, né? Transformando de uma estruturação simples para outra estruturação mais complexa, eu transformo carvão mineral em diamante. Então, duas substâncias completamente diferentes. Então, isso é uma transubstanciação. Então, na transubstanciação da água em vinho, primeiro milagre de Jesus, a substância de água se transformou em substância de vinho e nós também vemos uma mudança nos acidentes e qualidades. Então, aquilo que tinha aspecto de água passou a ter também aspecto de vinho. Na Eucaristia ocorre um fato curioso, né? A espécie da hóstia, o pão e o vinho, né, se transformam no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a qualidade e os acidentes não mudam. Então, o aspecto, gosto, cor, cheiro continuam sendo de hóstia e de vinho. A única coisa que muda é a substância. Os acidentes permanecem do mesmo jeito. Então, o único local em que Jesus está presente em sua plenitude máxima é na Igreja Católica, porque Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, na Santa Ceia protestante, Jesus está presente apenas, alguns dizem espiritualmente, e outros dizem simbolicamente,
Então, se Jesus está presente na igreja protestante apenas simbolicamente, então que diferença faz eu estar na igreja protestante ou eu estar do lado de fora, né, no universo criado? Porque o universo manifesta a glória de Deus e grande parte do universo, né, é símbolo do Cristo. Né? Por quê? Porque Cristo é o Logos divino, inteligência divina, e o universo foi criado com essa inteligência. Até os cientistas, quando estão estudando, né, percebem aspectos do Cristo. Como Einstein disse, o mais incompreensível da natureza é o fato dela ser tão compreensível. E por que ela é compreensível? Porque ela foi fundada no Logos, a inteligência divina, no Cristo. Né? Então nós somos capazes, nós que somos seres inteligentes, capazes de captar parte dessa inteligência. Então os astros, o céu, o sol, a lua, os animais são símbolos do Cristo, né? Algumas plantas, como Jesus é a videira verdadeira. Então que diferença faz eu estar no simbolismo, na igreja que Jesus está presente apenas simbolicamente, ou eu estar fora dela? Não faz diferença nenhuma. Outra coisa, na igreja protestante diz que Jesus está presente espiritualmente. Então, meu amigo, Jesus está presente espiritualmente dentro da igreja protestante e fora dela. Porque Jesus é o sustentáculo espiritual do universo. Ele sustenta o universo. Ele criou e está recriando o universo a cada bilionésimo de segundo. Como diz o Wolfgang Smith no livro Enigma Quântico. Então, que diferença faz eu estar dentro da igreja protestante ou fora? Agora, quando João disse que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o Logos divino, a sabedoria divina, lógica divina, se encarnou, se fez carne. Então Jesus agora tem uma presença tópica, ou do grego topos, ou seja, uma presença localizada, carnal. E Jesus foi adorado na carne, foi adorado em seu corpo, pelos reis magos, pelos discípulos, até na sua ascensão ao céu, quando o Senhor estava indo para o céu, ele foi adorado em carne, no seu corpo. Então, o único local onde Jesus, a presença corporal de Jesus, existe é na Igreja Católica, nas hóstias consagradas. Então, alguns protestantes, né, argumentam, não, você tem a sua teoria, eu tenho a minha teoria, aquele outro tem a dele, o outro acolá também tem a dele, né? Com transubstanciação, consubstanciação, a presença espiritual, a presença simbólica do Cristo, cada um tem sua teoria. Então, fica nessa discussão infernal para sempre e a gente não tem solução. Eu digo, não, meu filho. Quando eu estudava física na universidade, o melhor professor de física que a gente tinha, o professor Pimentel, dizia que, para uma teoria, o juiz é o experimento. Então, para filosofia e teologia, que é o que nós estamos fazendo aqui, o juiz é a realidade. Como dizia Eric Verglen, né, não estude filosofia, estude realidade. Então, existe um negócio chamado fato, do latim factus, que significa aquilo que foi feito, ou uma obra realizada. E São Tomás de Aquino dizia, contra fatos não há argumentos. Então, se aquilo aconteceu, você não pode negar. Né? E como dizia o Victor Franco, né, aquilo que aconteceu está gravado na realidade para sempre, nunca mais pode desacontecer. Então, se você estudar os milagres eucarísticos, eu desafio você, protestante, a estudar os milagres eucarísticos, das hóstias que sangraram. Então, alguns sacerdotes duvidaram da presença real de Cristo na Eucaristia e a hóstia sangrou. Né? O interessante é que o sangue não apodrece, né? Hóstia que era carne, tecido de coração vivo, pulsante na hóstia. E essa carne não apodrece, o sangue não apodrece. Né? O maior perito em coração do mundo, né, foi estudar uma hóstia que sangrou. Ele viu ali que tinha tecido do coração e que existiam glóbulos brancos vivos na hóstia. E os glóbulos brancos fora de um organismo vivo só pode durar 15 minutos. E esses glóbulos brancos estavam intactos por mais de 6 anos. Então, não é uma discussão de teoria com teoria, uma teoria A com teoria B com teoria C. Não, meu filho. Estamos mostrando realidade, né? Uma coisa que aconteceu. Então, eu não conheço os milagres eucarísticos, né? Então para mim não vale. Então,
é típico dos protestantes a falácia lógica argumentum ad ignorância. Né? Ou seja, se eu não conheço, então aquilo não vale, aquilo não entra na discussão, ou não existe. Se eu não conheço, não existe ou não vale. Então, ou seja, é o império da burrice contra a realidade dos fatos.